Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa tarde que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor é fiel, meu Deus. Obrigado porque o Senhor se faz presente e que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento no dia de hoje, Pai. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, que possamos crescer em estatura do Senhor e buscar ao Senhor sempre. Que esse estudo dessa sexta-feira seja um estudo para nós aprender um pouquinho mais do que a Tua Palavra diz sobre uma área da nossa vida. E que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude. É o que eu peço e agradeço, Senhor. Traga esses irmãos a estarem comigo esse momento, para nós aprendermos um pouquinho mais da Palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas e nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Essa sexta-feira à tarde que nós podemos nos encontrar para mais um estudo bíblico. Que esse estudo de hoje seja um estudo para edificação da sua vida, que eu não sei se você passa por alguns momentos difíceis com relação a esse tema que nós vamos estudar hoje, e se você passa, eu quero que você seja vitorioso nessa área, e a palavra de Deus nos ajuda a conseguirmos vencer numa área muito difícil das nossas vidas, que é a área da tentação. E o tema de hoje para esse estudo é a vitória sobre as tentações. A vitória sobre as tentações. Eu queria estudar e propor esse tema para nós pensarmos no dia de hoje sobre as tentações que nós vivemos. E a palavra de Deus nos ensina vários momentos sobre ser vitoriosos sobre a tentação. Mas você pode perguntar para mim, Orlando, mas o que é tentação? Nesse estudo eu queria que você tivesse já em sua mente a certeza, quando nós terminarmos esse estudo, o que é uma tentação. O que nós podemos fazer para vencer a tentação. E baseado nesse tema, a vitória sobre a tentação, eu queria que um texto ficasse como fundo, como pano de fundo, para nós pensarmos um pouquinho. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar o dia mau. É uma carta que Paulo escreve, a carta de Corinto, trabalhando num tema muito importante na igreja de Corinto, que era uma tentação que os irmãos viviam. E nessa carta Paulo traz essa questão que não há nenhuma tentação que vem sobre vós que não seja humana, porque Deus não tenta ninguém. E eu queria que você hoje aprendesse um pouquinho sobre esse tema, vitória sobre a tentação. Porque faz parte do cotidiano humano viver em um momento ou outro uma tentação. Você sofre com isso? Você já passou por isso? Eu creio que sim. Você já teve uma tentação em uma área ou outra? Por isso que eu quero compartilhar com você esse estudo sobre a tentação. O propósito desse estudo de hoje, nessa tarde, é mostrar para você que você pode ser vitorioso, mesmo em meio à tentação, nessa área que é um tremendo desafio para muitos seres humanos. Não é só você, não sou só eu, muitas tentações nós passamos, muitos momentos nós ficamos em conflitos com relação às tentações que nós possivelmente podemos passar. Se você tem uma fragilidade em uma área, que a tentação é muito forte nessa área,
Eu quero dizer para você que você consegue ser vitorioso nessa área se você fizer alguns princípios com relação a vencer a tentação. É tão claro isso que 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 diz assim, a carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica também, no capítulo 3, verso 3 ele diz, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Para quê? Para vencer a tentação, vencer o maligno e vencer momentos de provações que às vezes passamos. Às vezes as tentações nos levam a passar por muitos momentos de provações. E eu quero dizer para você que você pode ser vitorioso nessa área se você entender como um todo o que significa a tentação. Mas se você fizer essa pergunta para alguém, o que é a tentação? Se alguém perguntasse para você, o que é a tentação? Você conseguiria responder? Você sabe o que é a tentação? Deus nos dá a tentação. É Ele que coloca na nossa trajetória a tentação para nós cairmos. Será que é isso? Eu queria que você entendesse que a tentação é tentar levar uma pessoa a pecar. Isso é tentação. Tentação é um vender de ideia do pecado com uma roupagem bonita. A tentação diz que muitas vezes nós precisamos saber que você quer pecar, ela diz isso para você, você precisa pecar. Não tem problema se você pecar. Essa é a roupagem que a tentação vem. A tentação parece, e o inimigo traz para nós, muitas vezes num pacote tão bonito, que nós olhamos a tentação e falamos, nossa, que bonito isso. E muitas vezes o pecado vem com uma roupagem tão bonita, que às vezes nós nem percebemos que estamos caindo na cilada do inimigo e cedendo à tentação. Por isso que eu queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, nesta tarde de sexta-feira, você pode vencer a tentação, mas você precisa entender o que é, para que você tenha em sua caminhada cristã o alicerce básico para a sua fé, de entender de onde vem a tentação e o que é a tentação. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você, e para você entender esse estudo, que você pode vencer a tentação, é que a tentação em primeira roupagem vem do diabo, vem de Satanás. Sabe por que Satanás coloca o pecado numa roupagem bonita? Porque ele quer nos destruir, ele tem raiva do ser humano, porque o ser humano é a imagem Imago-Dei de Deus. E se nós somos a imagem de Deus, se é uma coisa que o inimigo quer fazer, é destruir. Por isso ele traz para nós o pecado numa roupagem bonita, para que nós possamos tropeçar na tentação. E não é só comigo ou com você. A tentação veio desde o começo, desde Gênesis. Você vai ver que Satanás deu ao homem e à mulher o pecado com uma roupagem tão bonita e venceu a mulher de tanto insistir e de brincar com ela, mostrando, olha, está vendo aquela árvore? Deus não falou para você que você podia consumir tudo que estava no jardim? Então, se você tocar naquela árvore, certamente você não vai morrer, porque a mulher tinha dito, não, Deus disse, eu posso usufruir de tudo, mas não devo tocar naquela árvore. E Satanás colocou uma roupagem bonita e disse, não, você não vai morrer. Se você tocar naquela árvore, se você comer do fruto, certamente não morrerá. Sabe por quê? Vocês serão igual a Deus. Tentação. A tentação não é só nos dias atuais. A tentação sempre existiu. Por isso, o inimigo coloca uma roupagem bonita, né, nesse pecado e traz até a sua frente e mostra para você, por que você não peca? É bom pecar, é legal você fazer.
E se você entende que o inimigo é aquele que tenta o indivíduo, nós podemos ser tentados por ele, nós podemos ter tentado por pessoas também, usado por ele. Algumas pessoas nos convidam ou pressionam até a fazer o que é errado. Isso é tentação. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para nos tentar e fazer-nos tropeçar, para ceder aos desejos, os caprichos. E talvez você, em muitos momentos, quantas vezes você já não falou para Deus: não, eu não vou pecar nessa área, eu vou lutar. Mas no dia seguinte você olha para Deus e fala: Deus, eu tentei, me perdoe, eu caí. E é isso, meu irmão, que eu quero dizer para você, que você pode ser vencedor. 3 áreas que você pode cair quando a tentação vem: por Satanás, por pessoas e, por incrível que pareça, pelo nosso ou meu ou o seu coração. Sabe por quê? Porque o nosso coração, muitas vezes os nossos lábios saem palavras ou saem atitudes, porque o nosso coração, nós desejamos isso. E nós podemos vencer o inimigo, podemos vencer as pessoas sendo usadas pelo inimigo, ou podemos vencer os caprichos do nosso coração. Eu quero dizer para você, meu querido, que nós podemos vencer. Não é pecado ser tentado. Todos nós somos tentados. Satanás não vai pagar pela nossa queda. Satanás vai pagar porque nos tentou a nós tropeçarmos e cairmos. Nós, eu e você, nós somos tentados muitas vezes. Mas eu quero dizer a você, o pecado não é ser tentado. O pecado é ceder a essa tentação. Jesus também foi tentado. Se você olhar a história, você vai ver que grandes homens de Deus foram tentados. É tão claro isso, que Hebreus capítulo 4, versículo 15, a parte B do versículo capítulo 4 de Hebreus: porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas nada pecou. Está dizendo aqui Hebreus em Jesus. Jesus foi tentado. Em Mateus capítulo 4, você sabe dessa história. O inimigo veio e tentou. Todos nós somos tentados. Apenas é pecado quando nós resistimos à tentação e caímos nela. Quando a tentação chega e eu resisto e não caio, eu não pequei. Mas eu peco quando eu não resisto a essa tentação e eu caio nessa tentação. É bom evitar muitas vezes ceder a essa tentação. Por isso a Bíblia nos mostra que podemos resistir à tentação em muitos momentos. O que eu queria compartilhar com você essa tarde é que você pode vencer a tentação. Eu sei que você talvez tenha uma área muito difícil de você vencer. Por exemplo, tem pessoas em áreas com a sexualidade que não conseguem vencer. Tem pessoas que o computador é muito tentador para ele. O celular, o smartphone, tem derrubado jovens, homens de Deus, quando estão no smartphone, ou estão no telefone, ou estão em um computador, que aparecem imagens que muitas vezes, sites pornográficos, tentando você, e você aperta aquele clique muito claro, Enter, e você acaba caindo no pecado. Eu quero dizer para você que o agente principal das tentações que nós falamos, que é Satanás, que muitas vezes são pessoas e são o nosso coração, eu quero dizer para você que grandes homens de Deus, até Jesus, foram tentados. Mas nós conseguimos entender que vencer a tentação, que ter uma vitória sobre a tentação é um desafio para todos nós. Para todo cristão que se preza, será tentado numa área. E nós precisamos dizer não a ele, não a esse desejo, para vencer sobre o inimigo. Em Mateus capítulo 4, versículo 1,
Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, até Jesus passou pelo momento de dificuldade, de tentação. Jesus estava 40 dias em jejum, Jesus estava com fome, com sede, e o inimigo aparece. Jesus foi levado ao deserto, se você olhar o texto, para ser tentado, para vencer. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, em situações que nós podemos cair, para crescer, para dizer não ao inimigo, para vencer sobre a tentação. Em João capítulo 13, versículo 2, diz: acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Traísse quem? Jesus. Ele foi tentado e cedeu à tentação de vender Jesus por 30 moedas. Quais os agentes principais da tentação? Jesus. Você vai ver agora um apóstolo chamado Judas. Você vai ver que os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo estava mandando pessoas a levarem e a desfrutarem da obra na visão missionária. E ele ora a Deus, para que Deus não deixasse eles caírem nas garras do tentador. O tentador, muitas vezes, que tentou Jesus, tentou Judas, tentou o apóstolo Paulo, tentou muitas pessoas, são agentes, muitas vezes, do propósito do diabo, para nos derrubar. E se nós queremos vencer o tentador, eu quero dizer para você que é tão claro isso na Bíblia, que em vários momentos, vários trechos bíblicos, grandes homens de Deus foram tentados. Você não é diferente, eu não sou diferente. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. É tão claro isso, que Tiago capítulo 1, versículo 3, ele diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Sabe por quê? Não é Deus que nos coloca em tentação, não é Ele que nos tenta. É porque o Senhor, nele possui toda a verdade, e não há nenhum mal nele. E o tentador quer que a gente caia nessa cilada do mal. E se às vezes nós passamos por tentações, é porque o inimigo quer nos derrubar. E Deus não tenta ninguém, porque Tiago diz que o Senhor é bom. É tão claro isso, que nele há a verdade, que João capítulo 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade é uma pessoa, e a verdade é Jesus. Ele não tenta ninguém. Ele, pelo contrário, nos ajuda a sair da tentação. Sabe qual é o alcance da tentação? Se você falar, não é só em mim, se é só nesse meu irmão ou minha irmã, qual é o alcance da tentação? Olhando a palavra com atenção, se você parar e pensar, vamos observar que os filhos de Deus têm sido tentados em muitos momentos. Ninguém está isento de ser tentado. Por isso eu quero dizer em algumas pessoas que foram tentadas, para você perceber que o mal é real, e todos os grandes homens de Deus foram tentados. Eu e você não somos diferentes, seremos tentados.
Mas eu quero ensinar você a vencer o inimigo e sair da tentação. Quando você que tem dificuldade de entrar no computador e não pensar num site pornográfico, eu quero dizer a você, com Jesus, você vai vencer isso. Se o inimigo quer derrubar você, você não é diferente. Eu sou tentado, nós somos tentados. Mas se você for ver, por exemplo, os primeiros momentos da tentação do inimigo aconteceu no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva caíram na tentação. Isso está desde os primórdios. O homem e a mulher, a imagem de Deus, os primeiros seres humanos que tinham toda a essência do melhor, caíram na tentação. Note, eles foram tentados e não conseguiram resistir e caíram. E qual é a consequência disso? Foram mandados fora do Jardim do Éden. Por isso eu quero ensinar você a vencer essa tentação. Se você falar, mas é só eles que caíram? Não, Pedro, o apóstolo Pedro, em Lucas 22:31, diz assim: disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha o que Jesus está dizendo: Pedro, Satanás quer derrubar você. Por isso, meu querido discípulo, resista. Eu estou fazendo de tudo para você não cair. Mas você conhece Pedro. Ele negou Jesus quantas vezes? 1, 2, 3. Pedro também caiu, assim como Adão e Eva. Mas só os dois? Não, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, o verso 7, diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. 3 vezes ele pediu ao Senhor que afastasse a enfermidade dele. E o apóstolo Paulo responde um texto clássico. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Se Adão e Eva caíram, se Pedro, que também negou o Senhor, e o apóstolo Paulo, para não ficar soberbo, o Senhor permitiu que isso acontecesse. Tem outro patriarca, Jó. Jó capítulo 1, verso 12 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e o feriu. Satanás vem em muitos momentos tentando nos derrubar. E eu quero dizer a você, você vai conseguir ter vitória sobre a tentação. Basta em algumas peças que eu quero mostrar para você na sequência desse estudo. Eu quero dar a você a direção de você não cair na tentação. Se você tem facilidade de cair numa tentação como o celular, como uma ligação, como um tablet, como um computador, evite usá-lo sozinho. Evite usá-lo só no seu quarto, escondido, porque o inimigo vai usar esse instrumento para fazer você cair. Mas Orlando, foi só os apóstolos, foi Jó simplesmente? Não, Jesus, capítulo 4, verso 1, que até Jesus foi tentado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha o que Deus fez. Deus pegou depois do batismo de Jesus e o levou para o deserto e disse a Jesus: você vai estar aqui, você vai ser tentado pelo inimigo e você conseguirá vencer. Qual é o alcance da tentação? Não existe limite.
A tentação está em qualquer esfera, em qualquer classe social. Não importa se você é pastor, não importa se você é presbítero, não importa se você é missionário, não importa se você é cristão ou não. A tentação vem para nos derrubar. E a palavra de Deus que nos ensina que até os santos de Deus muitas vezes são duramente atacados pelo inimigo. Terrivelmente o inimigo das nossas almas querem nos derrubar. Mas nós devemos nos vigiar, devemos estar na presença de Deus, buscando ao Senhor. Você pode perguntar, a tentação em si não é pecado então? Não, a tentação não é pecado. O que é pecado é eu não resistir e cair nessa tentação. Se você olhar a Bíblia, a palavra do Senhor, que nós citamos e vamos citar, vamos aprender que a tentação em si não é pecado, mas que o pecado está no fato de consumar a tentação, ou seja, de cair nela. Se você tem pensamentos ruins, que estão levando você a quase consumar o ato, quero dizer a você, você vai ser tentado pelo inimigo. Só resista, para que você entenda que Jesus, a nos ensinar a oração do Pai Nosso, Ele diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Podemos ser tentados e não pecar, desde que não cedamos, não vamos cair na tentação, seremos vitoriosos. A vitória sobre a tentação é que Deus nos dá essa vitória. Mas alguns requisitos eu preciso entender, alguns passos eu preciso saber para que eu possa vencer a tentação. E eu quero citar alguns momentos de versículos bíblicos, como a palavra nos orienta a resistir ao inimigo e vencer a tentação. Se você tem tentação numa área, meu irmão, busque Deus. Busque Deus para você vencer. Busque Deus para você resistir a essa tentação. Sabe, a tentação vem numa embalagem tão bonitinha que às vezes a gente acaba brincando com ela e a gente não percebe que nós estamos caindo, estamos brincando com ela. E muitas vezes nós não conseguimos resistir. É tão claro isso como Sansão. Sansão viu Dalila e achou, nossa, eu não vou cair nessa tentação. E começou a brincar com ela. Toda vez que ela chegava, perguntava para ele qual é o intuito da sua força, de onde vem a sua força. E ele brincava com ela. E muitas vezes nós estamos brincando com a tentação, achando que nós podemos vencer as nossas tentações porque somos fortes. E eu quero dizer a você, não brinque com o pecado, não brinque com a tentação, porque muitos homens de Deus brincaram e caíram. Você já viram grandes pregadores que falavam de casamentos, homens instruíam classes de casais e caíram porque brincaram com a tentação do adultério. E eu quero dizer a você, não brinque. Meu irmão, minha irmã, veja a tentação como uma ferramenta do inimigo que quer destruir você. E você tem condição de vencer. Se você fizer essas ferramentas que eu vou mostrar a você agora, você vai entender que você pode ser vencedor e pode vencer a tentação. Amém? Primeira coisa que você vai ver, que você pode vencer a tentação, pode ter vitória sobre essa tentação, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meu filho gosta muito de assistir animais. E eu tinha um tempo atrás, eu não tenho mais, um canal de Animal Planet.
E ele gostava muito de ver os animais, principalmente o leão. Você já viu como o leão faz para ir pegar uma presa? O leão se abaixa, vai no meio dos arbustos, quietinho, quietinho, até chegar perto e dá um bote. A primeira coisa que eu quero dizer a você, meu irmão, que você pode ser vitorioso na tentação, é a sobriedade e a vigilância. Seja sóbrio e vigilante, porque muitas vezes nós somos presas fáceis. O inimigo está brincando com nós, está cirandando em nossa volta, está bradando que vai nos pegar e nós estamos desdenhando dele. Sabe por quê? Porque o pecado, além de vir numa roupagem, ele vem de um jeito simples, que nós achamos que nós não vamos cair. Se eu tenho dificuldade com relacionamento com mulheres, por que eu não evito conversar com mulheres sozinhas? Se eu tenho dificuldade de um computador, de entrar na internet e ver sites pornográficos, por que eu vou dar trela a eu estar no computador sozinho? Se eu tenho dificuldade de estar no telefone, falando no WhatsApp com mulheres, por que eu vou estar sozinho, interagindo com mulheres? Sabe, o inimigo está sondando as nossas vidas para usar esses instrumentos para nos fazer cair. Por isso, sobriedade e vigilância é fundamental para aquele que serve ao Senhor. Se eu tenho dificuldade em uma área, eu tenho que vigiar. Se eu tenho facilidade de cair naquele instrumento, porque o instrumento telefônico, o smartphone, é muito bom, mas às vezes é muito usado pelo inimigo, porque existem vários jovens, vários adolescentes que usam esse instrumento, tecnologia, para entrar e mexer com o mundo. Você já viu em muitos noticiários que uma jovem saiu de casa, adolescente, e foi se encontrar com um adulto. Conheceu pelo Facebook, conheceu pela rede social, e foi se encontrar. Foi até embora, e acabou sendo estuprada, e muitas vezes até morta, por esse instrumento que eu estou falando com vocês, que poderia ser motivo de bênção. Muitas pessoas estão sendo usados pelo inimigo para levar e tirar as vidas. Vigilância é fundamental, sobriedade é muito importante. Instrua seus filhos, instrua os seus familiares, instrua o seu marido, a sua esposa, a não brincar com a tentação, a não usar esses instrumentos de qualquer jeito, porque o inimigo usa também a tecnologia para desfrutar muitas vezes de ações da pedofilia, de muitos que querem tirar a vida de adolescentes e usam esse instrumento. Oriente os seus filhos sempre, fique vigilante, fica prestando atenção no que seus filhos estão fazendo, como estão as redes sociais deles, com quem eles estão interagindo. Vigie, isso é importante. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Primeira coisa que você tem que entender, a ferramenta para você ser vitorioso com relação à tentação é sobriedade e vigilância. Segunda coisa que eu quero que você coloque na sua vida para você ter vitória sobre a tentação é submissão a Deus e a resistência firme ao inimigo. 2 textos bíblicos para você entender isso. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 9, ao qual resisti firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Submissão a Deus e resistência firme ao inimigo é fundamental. Quando você está debaixo de uma tentação e você está debaixo da mão de Deus e você busca a Deus, você vai conseguir resistir ao inimigo, porque a força que você precisa está em Deus e Ele ajudará você a vencer a tentação. Por isso que eu queria dizer a você: sujeitai-vos a Deus, a estar debaixo da graça e do ensinamento de Deus, porque aí você vai ter força de dizer para o inimigo: sai em nome de Jesus da minha vida, sai em nome de Jesus do meu filho, sai em nome de Jesus dos meus familiares, cônjuges, parentes, o que quer que seja, saia da minha casa, porque eu posso resistir você, porque o sangue de Cristo me cobre e cobre todos os meus, em nome do Senhor. Se você fizer na sua vida e resistir e saber que a sobriedade e vigilância é importante e a submissão a Deus te dará força para vencer o inimigo, você vai expulsá-lo no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder sobre todos. Por isso, quando você está prestes a uma pessoa que é demoniada, você olha para ela e você fala: sai agora, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, e ele sai. Sabe por quê? Não é pela minha ou a sua força ou sua capacidade intelectual, é porque Jesus, o poder de Deus, te dá força, e o inimigo não pode ouvir a palavra de Deus quando você coloca a vontade de Deus prevalecendo na tua vida. Quando você ora e intercede pelos filhos, pelo seu casamento, quando você entrega na presença de Deus, o inimigo, usando a tentação, ele não vai ser vencedor. Pelo contrário, ele cairá por terra, porque Deus é poderoso. Eu queria que esse estudo de hoje, meu irmão e minha irmã, mostrasse para você que você pode vencer a tentação. Basta você ter o alicerce, que é a fé no Cristo Redentor. A fé naquele que é poderoso, que nos dá força a vencer. Submissão a Deus e resistência firme no inimigo te faz um vencedor para a honra e glória de Cristo Jesus. Terceira coisa para você vencer a tentação, que eu acho fundamental para o cristão, que muitas vezes nós estamos deixando a desejar na nossa caminhada cristã, que é a vigilância na oração. Aquele que se consagra a Deus, que vigia, ele vai ter força para vencer. Por isso a oração do Pai Nosso nos mostra que nós podemos vencer quando nós submetemos a nossa vida e a nossa vontade na presença de Deus. E eu queria dizer a você que a oração move o coração de Deus e nos dá força a vencer. Isso é tão claro que Mateus capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe aonde Jesus falou e orou nesse momento? Getsemane. Jesus estava ali, a tentação dizendo a ele: Jesus, não morre na cruz. A carne dele, o inimigo dizendo a ele: não morra. Até os discípulos disseram para ele: não tem outro jeito de você vencer? Sabe que às vezes Jesus nos mostra por experiência própria dele que ele venceu a tentação porque ele estava forte no Pai. Nós precisamos orar, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar submisso a Deus, nós precisamos ter sobriedade em Deus, porque só assim nós conseguiremos resistir o inimigo das nossas almas, quando ele coloca o peso sobre nós, dizendo: para que tudo isso?
Para que você está passando por isso? Olha que pecadinho gostoso. Olha que homem, que mulher lindos. Caia, ceda. O inimigo faz isso conosco. Para que tudo isso? Para que orar? Para que buscar? Nossa, resista à tentação, você não vai ganhar. Ceda a ela. Por isso eu quero dizer, só com Cristo você consegue vencer a tentação. Só com Cristo você será vencedor na tentação. É tão claro isso, que você tem um instrumento claro que você pode vencer a tentação. Está aqui. Está aqui. Palavra de Deus. Quando você resiste o inimigo e demonstra a palavra de Deus, ele só pode fugir. É tão claro isso que em Efésios, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero dizer e fazer um exercício com você esta tarde. Pega a sua Bíblia aí na mão, pega aí, segura a Bíblia aí e diga, repita assim comigo: eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Eu creio, porque a Bíblia diz que eu creio. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Faça isso, porque você vai ver a vitória que o Senhor vai te dar quando você tem a espada do Espírito Santo de Deus, que é a palavra, e você será vencedor. A tentação vai vir, meu irmão. Momentos de roupagens bonitas que o pecado chega e vai vir para todo o nosso coração. E quando você vai entender que eu e você somos seres humanos, e quando nós temos a oportunidade de caminhar em Cristo, eu serei sóbrio e vigilante, eu serei submisso a Deus e resistente ao inimigo, porque Deus me ajuda. Eu estarei vigilante na oração e buscarei sempre ao Senhor para me dar força. Eu usarei a palavra, que é um instrumento de Deus, porque eu não vou dar lugar, não vou ceder e não vou abrir brechas para o inimigo ser vencedor. Em Efésios 4, versículo 27, diz que não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Sabe que muitas vezes a gente esquece? É que a tentação vai vir para todos nós. Todos nós vamos ter tentação. Vimos que a tentação chega até nós, mas através de Cristo Jesus podemos ter vitória também nas tentações. Sabe por quê? Porque quem será vitorioso não serei eu, será o Senhor através de mim. Eu espero que você, com esse instrumento que eu disse a você, que é a palavra de Deus, vários versículos que eu dei e mostrei para você, que você seja vencedor nesse momento da tentação que você está vivendo. Você pode vencer, você será vencedor se você praticar essas 5 coisas que eu disse a você. Que você entenda que a sobriedade e vigilância é importante, que a submissão a Deus e a resistência firme contra o inimigo, que a vigilância na oração, que o uso da palavra, que é a palavra de Deus, e que você pode fechar as brechas, não dando lugar ao diabo, você será vencedor na tentação. Você sabe por que muitos cristãos caem na tentação? Porque brincam com o tentador, brincam com a tentação, acham que até o que eu estou falando aqui é bobeira, e destroem a vida, destroem seus casamentos, perdem filhos, perdem filhas que estão indo embora de casa, porque cederam à tentação, porque seus pais nunca o instruíram para nada. Os pais não falaram da sexualidade, os pais não falaram de temer o inimigo,
Os pais não instruíram o que é amar a Deus. Os pais não instruíram a obedecer a Deus. E depois choram, porque aonde deveria ser um lugar de aprendizado, que é o ambiente familiar, é um lugar onde os pais desdenham do tentador. E ele vem e ciranda nessa família e acaba com o casamento, porque brincam através do pecado. Uma embalagem bonitinha que o pecado entra e ninguém percebe. Que você consiga a vencer o inimigo em nome de Jesus. E que você diga não à tentação. Quando vier a tentação, diga: eu venço. Porque o meu Jesus diz que eu posso, eu sou e eu tenho poder em Cristo Jesus para dizer não ao pecado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu caminhar, o seu casamento, que você não brinque com o pecado, que você consiga resistir à tentação, porque o Senhor disse que nós podemos. O inimigo pode vir, mas nós estaremos blindados pelo sangue do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus. Quero orar com você agora, e entregar a sua família no altar de Deus, pedir a Ele que venha protegê-los, para que você resista ao inimigo e o dia mau da tentação. Ore comigo agora, por favor, em nome de Cristo Jesus. Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, nessa sexta-feira. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que esse meu irmão e minha irmã que está comigo nessa live seja vencedor sobre a tentação em nome de Cristo. E que os seus lares, a sua família, sejam protegidos em nome do Senhor. Que o tentador não venha com essa roupagem bonita de pecado. E ele caia por terra agora em nome do Senhor, dessa família. E que as ciladas do inimigo, que é a tentação, não venha sobressair sobre essa vida. E que pelo contrário, eles caiam por terra, porque o Senhor é bom e poderoso. Nós te louvamos, Pai, por esse momento. Muito obrigado porque a tua palavra é poderosa. Muito obrigado porque o teu ensino é maravilhoso. Obrigado, Jesus, por esses irmãos que estão comigo nessa live em nome do Senhor. Que eles possam ser vencedores da tentação e que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor, porque a tua palavra nos ensina a vencer o tentador. Eu quero pedir em nome de Cristo, Pai, nos ajuda a ser forte e resistentes, mesmo se o pecado venha com essa roupagem bonita, eu possa dizer a ela: em nome de Jesus, você não tem vez na minha casa e na minha vida. E saia daqui agora, porque Cristo, que eu acredito, vai me dar força para isso. Em nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a consolação do Espírito Santo venha sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado por sua fidelidade. Nos acompanhe nas redes sociais. Se você não se inscreveu no canal Orlando Valim lá no YouTube, procura lá, se inscreva lá, que em muitos momentos esse estudo, as mensagens, todas as mensagens que nós falamos aqui no site, na página da e-mail Metodista Livre, estará lá. É mais fácil de você compartilhar, você pode compartilhar com grupos, com pessoas. Então se inscreve lá, nos ajuda aí, por favor, a divulgar a palavra do Senhor. Deus abençoe, eu espero você amanhã à noite, às 19 horas, para a meditação no livro de Salmos, para nós proclamarmos a paz, o amor e a misericórdia do Senhor para a sua vida. Deus abençoe você, um grande abraço, um beijo no coração, fique com Deus, uma boa semana, uma bênção de final de semana para você, cheio da graça de Jesus. Um excelente sábado e um maravilhoso domingo para você em nome do Senhor. Fique com Deus, Deus abençoe.